Must be hungry I if you haven't eaten can't. for day. I don't deserve that bread. I stole that bone. Never stolen anything before. Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. O vídeo de hoje será uma análise de uma personagem deste filme. O filme se chama Dogville, é dirigido pelo Lars von Trier, é um diretor bem autoral, então eu imagino que todo o trabalho do filme está muito ligado a um projeto dele. É um filme antigo, ainda assim vou evitar spoilers da trama, né? Então aconselho vocês a assistirem ao filme, tá ok? Mas eu quero fazer uma análise da minha interpretação e do que eu relaciono da personagem Grace, que é a personagem protagonista, vivida pela Nicole Kidman, com a natureza feminina em si, tá? E principalmente o sentimento feminino, tá? Que é o seguinte, nós aqui sempre fazemos uma análise e tal, né? Nós, assim, eu falo em geral, né? Usando muito uma praticidade, muito um conceito prático do que a vida entrega, dos pontos positivos, negativos, leis e etc. Então a gente vai falando de várias coisas que são muito palpáveis para justamente poder argumentar o quanto que a vida masculina ela tende a ser muito mais complicada, muito mais difícil e etc. Né? É feita essa análise pela maioria dos canais, né? Isso não há como negar, né? E aí, você tende a, quando você enxerga o 1 mais 1 igual a 2, quando você vai muito para um aspecto lógico, fica bem nítido, fica bem claro que isso faz sentido, que a realidade ela é essa. Só que, se você usa demais da lógica para a interpretação do sentimento feminino, você tende a falhar, tá? Então, por que que há tanta insatisfação? Por que que isso existe? Por que que existe tanto uma angústia, né? De onde vem tudo isso? Eu não vou conseguir, obviamente, expressar aqui em palavras tudo, tá? Mas eu vou usar parte da história, parte da trama e parte da percepção da personagem sobre todos ali ao seu redor para uma interpretação mais interessante sobre esse sofrimento feminino, tá? O que acontece? Nós temos não só a Grace, nós temos milhares de outras personagens que são muito veneradas, que o público feminino gosta, né? A gente pode citar aqui uma série de personagens desse tipo, mas eu quero focar na Grace porque ela me apresentou, talvez, da melhor forma possível, a questão desse sofrimento, de onde vem tudo isso, tá? Na história, na trama, é tudo muito mais palpável. Então, por isso, obviamente, eu tive uma maior percepção, uma melhor percepção do que eu teria se fosse uma questão pura e simplesmente emocional, tá? Só que, apesar dela viver ali muitas situações complicadas, difíceis e tal, eu acho que o principal ponto na vida feminina, a coisa que para elas mais ela sente, tá? Principalmente aquelas jovens, bonitas e etc, né? Não precisa ser exatamente a mulher mais linda do mundo, tá? Mas jovem e bonita, né? Essas mulheres, elas sentem muito uma dor e um aspecto de que elas só têm aquele valor, elas o valor dela para a sociedade se baseia naquilo, e não só isso, elas se sentem muito usadas, exploradas, tá? E muitas vezes até coisa pior, certo? Essa sensação pode até não ter algo palpável acontecendo, pode não ter uma trama, uma situação na vida dela, ou se existe, foi uma situação pequena, sem muitos conflitos, sem muitos aspectos, mas são situações suficientes para que elas se questionem demais sobre o papel delas nessa sociedade, sobre o que elas têm de valor de fato. E o feminino ele adora um conceito de querer ser a diferente, de querer, né, ser melhor, de poder ali ser mais, sei lá, benevolente de repente, né? A imagem, né? Eu sempre falei para vocês que a imagem é um valor muito importante ao feminino. Então, quando você faz uma interpretação da personagem, por exemplo, que ela vive uma situação difícil, ela tá passando ali, tá sendo procurada por gangster, por polícia, etc., acaba parando nessa cidadezinha chamada Dogville. E lá, a princípio, a cidade começa a ajudá-la e ela, em troca,
né, entrega ali alguns serviços e tal, mas nisso a sensação vai ampliando, né, da exploração, porque no começo tá ali para ajudar, para agradar os moradores que decidiram abraçar a causa dela, né, e a esconderam na cidade. Só que ela passa a ser, como eu disse, muito explorada pelos moradores. Isso reflete também numa análise social, né, no quanto que o poder na mão de alguns pode corromper, pode tratar ali de uma forma muito mais desumana um ser, uma figura que passa a ser um objeto. Então tá aí, eu acho que o grande ponto, né, da análise, pelo menos na minha percepção, né, daquilo que eu enxerguei do filme, porque cada espectador tem a sua interpretação, vai ter a sua forma de analisar, tá? Então eu, olhando para Grace, eu tive muito dessa sensação, desse sentimento que se você assiste ao filme, você até consegue se conectar um pouquinho mais com isso. Você consegue perceber um pouquinho mais do quanto que ser vista sempre como esse objeto pode até a princípio aos nossos olhos parecer algo interessante porque é aquilo que nós não temos, né, em geral. Mas para elas, muitas vezes, isso acaba sendo parte de um sofrimento, parte de uma dor, tá? A dor de ter apenas aquele valor. É óbvio que a personagem, eu tô focando nessa parte, tá? Nesse aspecto. Essa personagem, ela tem ainda mais coisas a citar ali, né? Mais situações, principalmente na parte final, que daí seria um spoiler, eu não acho que seja interessante eu entrar nesse mérito aqui com vocês, assistam ao filme, tá? Mas focando nisso, focando nesse sentimento que ela vai percebendo ao longo do tempo, que ela é explorada por todos os moradores, homens e mulheres ali, tá? Então, essa percepção eu acredito que é muito do feminino, ainda que, por exemplo, eu possa citar, né, como eu disse, se eu pego a realidade, eu consigo enxergar que, né, o homem que está ali sempre, muitas vezes está trabalhando, está bancando a casa toda, né, está sendo usado como uma certa ferramenta, às vezes ele não é amado no sentido que ele gostaria, né, a esposa não tem a atração suficiente com ele, né, por aí vai, tem uma série de fatores que faz com que o homem fique muito numa figura realmente triste, mas ao feminino existe um sentimento de uma certa melancolia, né? De uma dor, de uma coisa que muitas vezes é inexplicável. É igual quando você muitas vezes tem uma vida boa, tem várias possibilidades e ainda assim está triste. Bom, podemos citar aqui pessoas, né, famosas, a gente pode falar do Whindersson, pode falar. Me veio na cabeça agora o Adriano, né, que estava ali no auge e começou a ter uma situação ruim, a perda do pai, etc. Enfim, o Adriano, jogador, né? Então, assim, tem muitas situações em que às vezes você tem pouca ou nenhuma justificativa e ainda assim você tá triste, você entra numa depressão e por aí vai. O feminino ele tem muito disso, tá? Às vezes a gente quer encontrar a lógica do tipo, "Ué, mas elas têm opções, elas têm isso, têm aquilo, a vida delas é mais simples, elas têm mais facilidades, etc. Por quê? Né? Por que essa insatisfação? Lembra da insatisfação feminina? Pois é. Não é, tá? Como eu disse, no filme há muitas justificativas para isso. Só que, quando não há, ainda assim você nota essa percepção. Existe também o sentimento de que eu quero ser diferente, eu quero ser melhor, como eu falei. Tudo isso, a competição feminina, a gente pode atrelar até mesmo uma análise, aí não tanto da personagem, mas em geral da inveja, né, do falo, né, que é muito citada por Freud. Então, essa percepção, né, de que eu sou menor porque eu sou um objeto interessante, né, que eu tenho interesse masculino, mas só por isso. Então, há uma busca, inclusive, de muitas em querer se provar diferente, querer se provar melhor, querer, inclusive, não ter essa percepção pelos olhos masculinos ao seu redor, ainda que ela saiba que uma hora ou outra isso vai surgir. Mas essa busca, ela é uma busca interessante. Eu, particularmente, né, como eu disse, vendo o filme, fica um pouco mais palpável, mas eu acabei transportando essa minha interpretação para a vida real de muitas. Então, muitas mulheres elas tendem a ter essa interpretação, vamos dizer, de si mesmas. E nisso há uma sensação ruim, há uma ideia de uma certa melancolia, como eu disse, sobre o próprio valor delas para a sociedade. E a imagem, como eu disse, tudo isso é muito valoroso ao feminino, tá? Então, às vezes, inclusive, confrontadas com alguma coisa,
acabam ficando caladas, acabam, né, tendo uma interpretação estranha e acabam aceitando muitas vezes condições que não deveriam. Enfim, tem uma série de coisas que, como eu disse, por mais que pareça simples, pareça fácil, a vida de muitas, não de todas, é óbvio, tem gente que passa por dificuldade, isso vale para todo mundo, né? Mas a gente sabe muito bem que, né, se formos comparar um homem comum, uma mulher comum em mesmas situações de dificuldade, a chance de uma mulher poder se safar dessa é maior. Mas vai acontecer sempre? Não. Existem muitos sentimentos por trás disso. Muitas vezes o lado sentimental feminino acaba cegando-as das situações, das realidades e por aí vai, né? Então nisso fica a melancolia. Tá certo? Então é isso, cowboys. Eu espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa seu like, a sua inscrição e o seu comentário. Tamo junto e até a próxima.